Desde que o mundo é mundo, a humanidade sempre olhou para o céu e contou histórias sobre deuses. Histórias de seres superpoderosos que teriam descido das estrelas para nos guiar, governar ou até para nos criar. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa pergunta bem fascinante sobre tudo isso. Mas e se essas histórias não forem só mitos? E se na verdade elas forem ecos, talvez um pouco distorcidos de eventos que realmente aconteceram? É exatamente essa a provocação que a gente vai investigar agora. A teoria que a gente vai analisar hoje propõe uma coisa bem ousada, que talvez os textos antigos, como aqueles escritos em cuneiforme, não devessem ser lidos como se fossem só metáforas. A ideia é que eles descreviam seres literais, de carne e osso que vieram do céu. Para a gente conseguir explorar essa ideia, nossa jornada vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos dar uma olhada num padrão muito curioso que se repete no mundo todo: os deuses serpente. Depois, vamos caçar algumas pistas em textos sagrados e, em seguida, descobrir como esses símbolos tão antigos ainda sobrevivem nos centros de poder de hoje. E no final, a grande pergunta: será que a gente está falando de meras coincidências ou de uma conexão real? Então vamos lá, começando pelo nosso primeiro grande mistério. Pensa bem, existe um padrão que se repete em culturas antigas separadas por oceanos e por séculos. Culturas que, em teoria, nunca tiveram contato. E todas elas veneravam deuses com uma característica em comum: a aparência de serpente ou de réptil. E a lista é impressionante, viu? Suméria, Babilônia, Índia, China, Japão, até mesmo do outro lado do mundo, com as civilizações pré-colombianas no México e na América Central. Em todos esses lugares, a figura do deus serpente é super importante. A pergunta é: como é possível que a mesma ideia tenha surgido de forma independente em tantos cantos do planeta? E o mais interessante é o que esse símbolo representa. Aqui no Ocidente, a serpente está muito ligada à sabedoria, ao conhecimento. Já lá na Ásia, o dragão serpente é um símbolo direto de linhagem divina, um emblema da realeza. Ou seja, nos dois casos, a mensagem é a mesma: poder e sabedoria que vêm de outro lugar. E essa simbologia toda está viva até hoje, sabia? É só pensar no caduceu, aquelas duas serpentes entrelaçadas num bastão, um símbolo super antigo que virou emblema universal da medicina, que é a arte da cura e do conhecimento. É uma herança direta dessa tradição milenar. Mas a teoria vai muito além do simbolismo. A alegação aqui é que não se trata de uma metáfora. Não mesmo. Os registros da Mesopotâmia, e principalmente do Egito Antigo, descreveriam os primeiros faraós não como humanos que usavam símbolos de serpentes, mas como seres reptilianos com asas, literalmente. Agora, a nossa investigação entra num território ainda mais surpreendente: os textos sagrados. É aqui que, segundo essa teoria, a linha que separa a mitologia da história começa a ficar bem embaçada. Escuta só essa passagem aqui. Ela vem de um dos manuscritos do Mar Morto, que são alguns dos documentos religiosos mais antigos que a gente já encontrou. O texto descreve um guardião da humanidade com uma aparência terrível como uma serpente. Não é uma metáfora sutil, né? É uma descrição física, bem direta. E a própria Bíblia parece ecoar esse tema. Lá no livro do Apocalipse, a gente lê sobre uma guerra que aconteceu nos céus e que terminou com o grande dragão, a serpente original, sendo expulso para a terra. Essa teoria interpreta isso como uma memória de seres celestiais chegando, talvez à força, no nosso planeta. O que nos leva a uma pergunta central. Será que eram todos os mesmos seres, só que com nomes diferentes em cada cultura? A teoria diz que sim. Quetzalcoatl, a serpente alada da Mesoamérica. Thoth, o deus da sabedoria lá no Egito, e Ninshizida, na Suméria. Panteões diferentes, nomes diferentes, mas talvez a mesmíssima identidade por trás de todos eles. A nossa terceira parada agora dá um salto do mundo antigo direto para o presente. O argumento aqui é que esses símbolos nunca desapareceram. Eles só se esconderam bem na nossa frente, nos nossos maiores centros de poder. E as evidências, segundo essa teoria, estão por toda parte. Pensa só, obeliscos egípcios, que são símbolos de um poder ancestral, estão de pé bem no coração do poder moderno, no Vaticano, em Londres, em Washington, D.C. A pirâmide com o olho que tudo vê, um símbolo místico egípcio, está estampada na nota de dólar. E dizem até que tem uma pedra sagrada do Egito escondida debaixo do trono da monarquia britânica. A teoria nos faz perguntar, por que essa fascinação toda com símbolos de um poder tão antigo? Agora vamos analisar outra conexão que é, no mínimo, bem intrigante.
Esse aqui é o Anês, um deus da mitologia da Babilônia. Ele era descrito como um ser meio homem, meio peixe, que saía da água para ensinar sabedoria, arte e ciência para a humanidade primitiva. Agora, dá uma olhada nisso aqui. É a mitra papal, o chapéu de cerimônia que o Papa, o líder da Igreja Católica, usa. Um símbolo de uma autoridade religiosa gigantesca. E é aqui que a conexão fica visualmente inegável. Por que a mitra papal, o chapéu do líder da Igreja Católica, se parece tanto com a boca aberta de um peixe? Por que ela lembra tanto a imagem do deus peixe Anis, de uma tradição religiosa muito mais antiga? A semelhança, convenhamos, dá o que pensar. Bom, e tudo isso nos traz para a nossa parte final. Depois de ver esses padrões todos, o convite é para a gente tentar ligar os pontos. Será que tudo isso é só uma série de coincidências muito estranhas? Ou será que existe uma conexão escondida que atravessa os milênios? E tem uma última peça nesse quebra-cabeça. Muita gente se esquece, mas antes da cruz, o primeiro símbolo secreto do cristianismo era o peixe. Uma coincidência que só reforça essa conexão intrigante entre o simbolismo da Babilônia e a tradição religiosa moderna. E, no fim das contas, a proposta aqui não é para acreditar em tudo de olhos fechados, é para ter a coragem de fazer perguntas, de olhar para os padrões que atravessam a história, de questionar as narrativas que nos contaram e, o mais importante de tudo, de tirar as nossas próprias conclusões. E a gente termina com essa provocação. Depois de ver como símbolos tão antigos de poder e divindade parecem ecoar no nosso mundo de hoje, fica a pergunta: o que mais a gente não está vendo? Que outros segredos os símbolos que nos cercam todos os dias ainda podem estar escondendo? A resposta, quem sabe, esteja em aprender a olhar de novo.